problema da inflação argentina já é bem conhecido por todos e tem castigado os nossos irmãos há um bom tempo. Mas, segundo os políticos argentinos, quais são as reais causas da inflação no país? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O índice de inflação na Argentina bateu um novo recorde no mês de abril, chegando a inacreditáveis 109% acumulados nos últimos 12 meses. Isso segundo os números oficiais, é claro. Provavelmente a coisa é muito pior. No começo deste ano, a inflação no país vizinho finalmente ultrapassou a simbólica marca dos 3 dígitos, e esse é um movimento que parece que veio para ficar. O prognóstico não é nada animador nesse sentido. Só no mês de abril, a inflação na Argentina foi 2 vezes maior que a inflação brasileira no ano de 2022 todo, e isso nos dá uma boa dimensão da catástrofe que é a economia argentina. O governo do país, naturalmente, tenta controlar a situação, mas sem muito sucesso. Recentemente, a equipe econômica do presidente argentino, Alberto Fernandes, anunciou um pacote de medidas de contenção contra a inflação. Agora, a taxa básica de juros do país será elevada para inacreditáveis 97%, e o governo vai intervir ainda mais no câmbio, se é que isso é possível. E apenas para você ter noção do buraco que é a economia da Argentina, no mês passado, essa taxa de juros era de 81%. De um mês para o outro, o governo argentino aumentou a taxa básica de juros do país em 16%. Não resta dúvidas de que, de fato, Alberto Fernandes e sua equipe estão completamente perdidos, sem saber o que fazer. O problema da inflação tem atormentado os argentinos há um bom tempo. Nas últimas décadas, de forma mais ou menos intermitente, o fantasma da inflação tem assombrado o bolso dos nossos irmãos, fazendo a economia do país patinar, e isso nos melhores anos. Mas, afinal de contas, quem é o real culpado pela inflação argentina? O que tem feito o país mergulhar numa espiral inflacionária que parece não ter fim? Bem, nós ainda vamos chegar à real resposta para essa pergunta. Mas antes disso, vamos dar uma conferida nas respostas dadas pelo próprio governo argentino a respeito das causas da inflação. Em 2021, o presidente Alberto Fernandes afirmou que a culpa pela escalada de preços no país era da especulação feita por patifes que pertenciam ao empresariado argentino. Segundo Fernandes, seriam os empresários do setor alimentício os responsáveis pela escalada de preços na economia. Essa questão seria fruto da fixação de preços nas mãos de poucos operadores. Ainda segundo o presidente poste do país, a inflação argentina não se trata de um problema de emissão monetária, sendo responsabilidade exclusiva desses patifes aproveitadores. A solução para o problema da inflação, portanto, seria uma intervenção ainda maior do governo nas atividades econômicas privadas. Na época dessas declarações, membros do setor produtivo do país protestaram contra esse absurdo. Daniel Funes de Rioja, um líder industrial argentino, afirmou na ocasião que a indústria não é a causa da inflação, mas sofre suas consequências. Ele também considerou os constantes congelamentos de preços feitos pelo governo argentino como danosos à atividade industrial por afetarem a continuidade produtiva a longo prazo. Esses protestos, contudo, não foram suficientes para mudar a mentalidade do governo argentino. Já em 2022, Alberto Fernandes foi mais além e culpou as forças préternaturais pelo fenômeno inflacionário. Nas palavras do presidente argentino, há diabos que aumentam os preços e é preciso fazê-los entender. Sim, até o capeta entrou na listinha dos culpados pela inflação. Naquela ocasião, Fernandes também afirmou que a inflação é um fenômeno autoconstruído, ou seja, o fato de as pessoas pensarem que existe uma inflação faz com que ela realmente exista. Pois é, faltou ao presidente argentino confirmar se esse pensamento inflacionário também é obra do Tinhoso. É claro que essa declaração soou não apenas ridícula, mas também como um verdadeiro deboche com o povo argentino. Enquanto o governo continuava dando explicações estapafúrdias para o problema da inflação, o poder aquisitivo dos nossos irmãos só fazia diminuir. O poste da Cristina Kirchner disse nessa época que o governo estava trabalhando
trabalhando em medidas para conter o aumento de preços. Contudo, é óbvio que a coisa não funcionou e a Argentina encerrou o ano de 2022 com uma inflação de praticamente 100%, novamente segundo os pouco confiáveis números oficiais. Mais recentemente, no início de 2023, o presidente argentino afirmou que a inflação possui uma origem psicológica. Nas palavras de Alberto Fernandes, grande parte da nossa inflação é o que os economistas chamam de autoconstruída, que está na nossa cabeça. Ou seja, bastaria apenas acreditar e pensar de forma positiva que magicamente os preços parariam de subir. Nessa época, a inflação no país já alcançava os 95% no acumulado de 12 meses. Ainda assim, o presidente foi enfático ao afirmar que era preciso erradicar a lógica inflacionária na Argentina. E isso, é claro, nada tinha a ver com o funcionamento do próprio Estado. Poucos dias atrás, porém, foi a vez da própria Cristina Kirchner, sim, a bruxa em pessoa, inventar um inimigo imaginário para ser o culpado pela inflação galopante no país. Dessa vez, o culpado era estrangeiro, o próprio FMI. A ex-presidente afirmou que o acordo feito pela Argentina com o FMI era inflacionário, por ser uma política enlatada que é aplicada com uma receita monotemática a todos os países. Se você não entendeu o que a Dilma argentina disse, ou que uma coisa tem a ver com a outra, eu não te culpo. Isso simplesmente não faz o menor sentido. De qualquer forma, Cristina Kirchner afirmou ser necessário rever o acordo com o FMI, o que na certa significa, na cabeça dessa bruxa, dar ao governo argentino poderes para agir como se não houvesse o amanhã. Toda essa série de disparates ridículos sequer deveriam ser levados a sério, e o fato de um país ser governado por esse tipo de gente é algo que impede que os investidores estrangeiros vejam credibilidade nesse país. Contudo, vale a pena apontar mais uma vez a real causa da inflação argentina e de quebra em qualquer outra parte do mundo. Estamos falando, é claro, do aumento da base monetária, ou seja, trata-se do governo imprimindo cada vez mais dinheiro para em seguida injetá-lo na economia. E sim, ao contrário do que diz Alberto Fernandes, a inflação é sim um fenômeno monetário. Uma olhada no gráfico do agregado monetário M1 da Argentina já seria suficiente para demonstrar esse fenômeno sem margem para dúvidas. Contudo, não é preciso ir tão longe. Basta olhar para a quantidade colossal de dinheiro que o governo argentino vem imprimindo para entender o tamanho do buraco econômico em que o país se enfiou. E eu não estou falando de imprimir dinheiro de forma metafórica, por meio de dígitos eletrônicos em contas bancárias. Estou falando de imprimir dinheiro fisicamente mesmo. O governo argentino não tem sequer capacidade suficiente para imprimir todas as cédulas demandadas por sua economia para cobrir a destruição no poder de compra dos argentinos. Eles precisam encomendar cédulas de outros países, como o Brasil e o Chile. Somente no ano passado, o Brasil forneceu 600 milhões de cédulas de pesos argentinos para o país vizinho, e a expectativa é de que a produção seja ainda maior este ano. Ou seja, a desvalorização da moeda argentina é tão grande que nem mesmo o Banco Central de lá consegue dar conta do recado. É uma situação realmente lamentável. Mas o que os argentinos podem esperar de seu futuro econômico, especialmente no que se refere à inflação? Infelizmente, a tendência é que a coisa só piore, pelo menos no curto prazo. A depender do resultado das próximas eleições, o futuro pode até ser promissor, mas os próximos meses tendem a ser catastróficos. Conforme falamos anteriormente, as ações a serem adotadas pela equipe econômica de Alberto Fernandes vão no sentido de intervir ainda mais na economia. Podemos esperar mais controle de preços, maiores restrições à atividade produtiva e, é claro, mais impressão de dinheiro, perpetuando esse ciclo inflacionário que parece não ter fim. Enquanto o governo argentino ataca inimigos imaginários, a real causa da inflação continua lá, fazendo seus estragos. Embora ainda assim não seja possível prever o futuro da Argentina, o caso dos nossos irmãos é útil para deixar claro, de uma vez por todas, que o Estado é o grande responsável pela inflação. Enquanto a moeda estiver sob controle de políticos e burocratas, a tendência é que ela se desvalorize com consistência. Alguns governos, como o argentino, são ainda mais eficientes quando o assunto é destruir a economia de um país.
Mesmo assim, todas as moedas estatais, inclusive as que hoje são mais fortes, estão fadadas a seguir o mesmo caminho do peso argentino mais cedo ou mais tarde. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!